Corrigiu. Olha, gente, 11 horas e 11 minutos, vamos mudar aqui a nossa pauta, Edivan Martins. Bora. Que a gente quer falar sobre parceria público-privada. Para a gente entender um pouquinho mais sobre tudo isso, a gente tem que trazer um especialista, né? Que é importante que a gente tenha aqui um especialista para entender, para ver como é que funciona, né? O que isso traz de benefício. E Tribuna Livre entrevista hoje Ítalo Mitre, o consultor jurídico da Arena das Dunas, que enxerga ali as parcerias público-privadas como oportunidades para construir, para gerir e modernizar áreas essenciais como a educação, além de beneficiar demais equipamentos de destaque aqui no estado, fomentando, o setor turístico tão, maravilhoso aqui para o nosso estado e tão pungente, e que alimenta também, é claro, gente, a economia potiguar. Ítalo, seja muito bem-vindo, prazer tê-lo conosco, para a gente entender um pouquinho mais aí sobre a parceria. Realmente, as PPPs são valiosas para o nosso estado e estão cada vez mais sendo instaladas aqui e trazendo benefícios? Bom dia para você. Seja muito bem-vindo. Bom dia, Andressa. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Edivan. Obrigado por me receber aqui novamente na Jovem Pan News. Eu até faço um adendo aí, não estamos nem mudando de assunto, né? Porque o São João Municipal, ele usou um expediente de parceria também, né? Olha. Essa é a minha primeira pergunta para botar você logo na fogueira. São João cabe PPP? PPP propriamente não, porque PPP é um modelo específico, né? Não é talvez o mais adequado para esse formato que o município adotou. Mas a forma que eles escolheram é de uma parceria entre público e privado, né? Então eu acho que esse norte é mais importante do que qual a ferramenta jurídica adotada, né? Então a gente tá vendo um movimento, né, aqui localmente que tem estimulado esse tipo de interação. E o São João hoje anunciado é um exemplo, né? A gente vai ter sexta-feira o leilão do aeroporto, né, da relicitação. O Estado do Rio Grande do Norte encaminhou para a Assembleia um projeto de lei sobre parcerias público-privadas. Então, é um reconhecimento que essa interação ela é positiva, ela é benéfica e ela pode trazer frutos, né, para o desenvolvimento econômico e social aqui da nossa cidade, do nosso estado. Ítalo, e a base de tudo isso? Vamos começar pela base, né, para a gente entender, levar para o nosso ouvinte esse conhecimento de como é que funciona, o que é realmente essa parceria público-privada. A parceria público-privada é uma forma de interação entre o poder público e o privado, né? É um modelo diferente da contratação tradicional que a gente está acostumado a ver, né? Compras, contratação de serviços, etc. Na PPP há uma possibilidade de dividir os riscos, então você pode transferir uma parte do risco para a iniciativa privada, assumir outra parte, né? Gerar um equilíbrio econômico-financeiro aí que pode tirar do papel projetos que estão travados ou por uma questão de orçamento do poder público ou por uma questão de expertise mesmo, né? E você colocar no mercado, na gestão pública, uma ferramenta que tem o potencial de modernizar, né, essa entrega, né, dos valores públicos que o município, que o Estado, que a União precisa entregar, né? Precisa entregar saúde, precisa entregar bem-estar, precisa entregar educação. Então, não faz sentido não usar essas ferramentas que estão à disposição, né, de todos para atingir esses objetivos. O Estado está pronto do ponto de vista, vamos botar aqui o termo mais usado hoje, do arcabouço legal para fazer uma PPP ou uma outra modalidade que tenha a iniciativa privada presente. E do ponto de vista da legalidade, nós temos uma lei, se não me engano, é de 2010, nós temos uma municipal 2010, né, que foi para que foi para a Arena das Dunas, né? Isso. Aquela Arena das Dunas. E tem também mais uma estadual. Mas, pelo menos do meu ponto de vista, eu ainda sinto uma fragilidade muito grande do ponto de vista de leis que possam abraçar a PPP, que hoje é a grande saída, né, para você trazer projetos, trazer inovações, trazer o privado para dentro, já que governadores, prefeitos, até o presidente da República, fala de crise, de problemas financeiros para
trazer investimentos, seja para o país, para os estados ou para os municípios. Exatamente. Divan, o nosso arcabouço jurídico aqui, ele foi editado para atender uma necessidade que Natal e Rio Grande do Norte tinha, à época da escolha como sede para a Copa do Mundo, né? Então, um exemplo disso é que a gente tem uma única parceria público-privada, que é a própria Arena das Dunas, né? Então, hoje, há um reconhecimento que é necessário esse aprimoramento e estabilizar, vamos dizer assim, a legislação para criar um ambiente jurídico favorável para essas parcerias acontecerem, né? O que eu ainda advogo aí e tenho falado, tive a oportunidade de estar na audiência pública na Câmara Municipal na semana passada e tenho falado isso na oportunidade que me dão, é que é preciso para cada ente ter o que eu chamo de autoridade de parcerias, né? Uma secretaria, um departamento, uma empresa pública que seja, qualquer solução nesse sentido, mas uma estrutura de alguém dentro do ente pensando em como conectar essas oportunidades entre as necessidades que o poder público tem, que pode ser de recurso, pode ser de expertise, pode ser de melhoramento de uma atividade, com o interesse do privado, né? Essa conexão, se não for bem feita, se não for bem pensada, se não for bem avaliada, ela condena aí o projeto a ser natimorto, né? Pode ser que ele nem saia de uma ideia ou de uma intenção pública, pode ser que ele traga problemas aí na sua execução, né? Porque a gente sabe que esses projetos de infraestrutura transformadores, eles são feitos para durar vários anos, né? O contrato da Arena das Dunas, por exemplo, é de 20 anos, né? E não é uma relação efêmera. Então, é preciso ter uma interlocução permanente dentro do ente que está se propondo a fazer isso, né? Seja município, estado ou a União, que tenha como meta, como objetivo, conectar essas necessidades, né? Então, conectar uma necessidade da pasta de saúde, da pasta de gestão ambiental, por exemplo, né? Conectar um parque público com uma rodovia e gerar esse projeto para a iniciativa privada, ver se tem interesse, né? Então, esse passo de criar uma equipe, um time, uma autoridade nesse sentido, eu diria que é hoje a necessidade número 1, tanto do município de Natal quanto do estado do Rio Grande do Norte. Quando você diz autoridade, seria uma secretaria responsável para evitar o fatiamento, né? Para evitar que a secretaria de educação, por exemplo, faça uma individualmente, esporte faça uma individualmente, secretaria de saúde ou infraestrutura, mas uma cabeça pensante, né? Que possa, diante do arcabouço, estudo para identificar o impacto econômico desse projeto, né? E, assim, a gente identificou, né, um estudo encomendado para a FIPE, que o impacto econômico só na cidade de Natal foi da ordem de 1,4 bilhão de reais, né, só movimentando a economia aqui da cidade de Natal nos 10 primeiros anos de projeto. Então, deixar essas oportunidades, né, passar por falta de estudar para transformar uma ideia em um projeto, né? Por que essa questão da autoridade é tão importante? Para você viabilizar um projeto como esse, a própria lei traz uma exigência de estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental. Então, são multidisciplinas, né, para você avaliar se aquele projeto tem viabilidade econômica, se aquele projeto tem viabilidade ambiental, né, qual é o impacto que isso vai trazer, se tem viabilidade técnica, ou seja, dá para fazer aquilo que está se propondo, né? Seria ótimo ter um metrô subterrâneo em Natal, mas tecnicamente é viável? Qual é a dificuldade que vai ser encontrada? Ambientalmente, quais são os riscos que vão ser aplicados? Então, essa composição, ela inviabiliza por si só que isso fique dentro de uma pasta setorial, né? Então, a Secretaria de Saúde, por exemplo, compreende bem como é entregar a saúde, mas será que ela consegue, tem pessoal, tem equipe, tem tempo, né, para dedicar energia a realizar um projeto de PPP de um hospital? É outra competência, não é a operação de saúde propriamente.
Então, é isso que a gente observa aí como melhor prática em todas as unidades da federação que tem um programa de parcerias bem desenvolvido. Aqui, para citar dois aqui no Nordeste, o estado do Piauí, por exemplo, a Bahia, o município de São Paulo, o estado de São Paulo, Minas Gerais, enfim, todos os entes que têm um caminho aí exitoso, tem um portfólio, um programa de parcerias que tem gerado frutos para a sua população, adotaram essa estratégia. Então, é um ponto aí que eu acho que a gente precisa dar esse passo aqui localmente também. Ítalo, você que tem essa experiência, é analista, é estudioso desse setor das parcerias público-privadas, você, como empresário, fosse chamado para fazer uma PPP aqui no Rio Grande do Norte, por onde você começaria? Se tivesse uma proposta assim do Parque da Cidade, do Teatro Alberto Maranhão, Forte dos Reis Magos, da Cidade da Criança, para resolver a buraqueira do Rio Grande do Norte, um monte de buracos existentes aí nas estradas do Rio Grande do Norte, na área da saúde, enfim. Qual era que você topava inicialmente, assim, de cara? Todos esses são oportunidades que você listou aí que o nosso poder público poderia estar usando essas ferramentas, né? Uma diferença entre PPP e concessão comum, né, é que na concessão ele não precisa de aporte do poder público, né? Então, um equipamento como o Parque da Cidade, por exemplo, como o Parque das Dunas, lá. É preciso estudar o que é que cabe lá e o que é que geraria de receita e qual é o ônus que o município estaria pretendendo passar para a iniciativa privada, né? Por exemplo, quando a iniciativa privada olha para um projeto desse, ele olha com uma ótica de investimento, né? O que é que eu vou precisar aportar de recurso, o que é que eu vou precisar fazer durante a operação e quanto é o projeto de receita que eu vou ter desse projeto. Então, o poder público, ele tem o desafio de não só imaginar as entregas públicas, né, que sejam aderentes aí à sua agenda, mas ele também tem o desafio de gerar atratividade desse projeto, né? Porque se o ônus está superando aí o bônus, o privado ele não vai se interessar. Então, todas essas oportunidades que você colocou, elas são viáveis do ponto de vista de ideia para transformar num projeto. Então, aí teria que fazer um estudo de viabilidade, que tipo de receita a gente vai conseguir tirar dali, que tipo de ônus, que tipo de custo operacional vai se gerar com as obrigações que estão sendo exigidas. Então, essa discussão, ela pode ser feita tanto a quatro mãos, né, a oportunidade do particular oferecer os estudos, né, uma manifestação de interesse, um operador de parque, por exemplo, que olha ou o Parque das Dunas ou o Parque da Cidade, enfim, o Bosque dos Namorados. Olha, eu acho que esse modelo aqui serve para uma concessão e entrega isso para o ente vai licitar se achar interessante ou não. Mas é importante que isso seja feito de forma madura, né? Não adianta a gente ter uma expectativa que o privado vai dedicar recurso e energia para estudar um projeto que ele não tem certeza se tem aderência com a agenda pública, se o ente está comprometido, está interessado em levar isso para frente. Então, eu acho que a gente está aqui vendo um interesse aí, geral nesse tipo de interação. E é necessário, então vamos aproveitar essa oportunidade, esse interesse, essa necessidade que existe e vamos pôr a bola no chão, vamos organizar isso, transformar essas ideias, essas possibilidades em projeto para levar ao mercado. Ítalo, eu tenho algumas perguntas aqui no nosso chat, algumas delas você já respondeu aí com essa fala. O Ronaldo perguntava, PPP e concessão é a saída? E qual a diferença entre PPP e concessão, né? Deixa eu ver quem mais. O pastor Salandre também perguntou, quem elabora o PPP? Também já foi, né, uma resposta aí dessa sua fala. Depende, né, Ítalo? Depende ali de quem pode ser a pessoa que percebe ali que pode ter uma parceria e elabora, né, esse projeto, ou a própria... o próprio privado, né, pode também elaborar esse projeto, né? Pode. Assim, os três caminhos aí mais comuns, ou o ente contrata uma consultoria ou tem uma consultoria dentro do seu corpo técnico
e elabora um projeto e leva para o mercado para fazer uma licitação, né? Esse é o caminho tradicional, vamos dizer assim. É possível também o ente entender que tem uma oportunidade, mas ou não consegue, ou não pode, ou não acha que é o melhor caminho desenhar essa oportunidade para ir ao mercado. Então ele pode chamar o privado para estudar. Olha, eu tenho uma oportunidade aqui, quem quiser apresentar estudos de viabilidade para uma concessão ou para uma PPP desse equipamento, seja um parque, um mercado público, uma rodovia, enfim, uma orla da praia, e ele pode chamar o privado para fazer isso, né, através de um edital, ou ele pode receber, né, de forma passiva, vamos dizer assim, o privado buscar o ente e dizer, olha, eu estou identificando que pode ter uma oportunidade naquele determinado ativo, né, naquele, enfim, mercado, praça, rodovia, etc. E apresentar esse estudo. A partir daí, o ente vai tomar a decisão se quer levar isso adiante ou não, né? Vai abrir uma concorrência para poder encontrar aí um parceiro para explorar. Então, tem alguns caminhos, né, para se chegar, não é um só, e enfim, vai depender da análise do caso concreto, né? Tanto do ente que está, da circunstância do ente que está levando adiante esse projeto, quanto do projeto em si, né? Tem áreas que o município, o Estado e a União tem muitas informações, né? Por exemplo, para executar uma PPP de construção e operação de escolas. O município tem muita informação sobre isso, o Estado também, então talvez não faça sentido abrir um chamamento público para identificar que oportunidades tem ali. As informações já tem dentro de casa, então talvez faça mais sentido eles diretamente fazerem esse caminho. Mas um parque, por exemplo, só tem um parque aqui, será que não vale a pena chamar o mercado para trazer essas ideias para dentro antes de a licitação, né? Então, é uma análise aí estratégica de cada caso também. E existe um período específico, então? Não. Pode ser durar anos, enfim, não tem... Não, isso obviamente precisa ter um prazo suficiente, né, para que esse projeto ele tenha maturidade e que, para usar o jargão da área, que ele pare de pé. Né? Não adianta colocar no mercado um projeto que não está maduro, que não tem as informações necessárias para o particular fazer a conta de quanto recurso vai precisar investir, qual vai ser o custo desse capital, né? Porque o objetivo não é lançar projetos para o mercado, é fazer com que eles efetivamente virem contrato e virem operação para, enfim, que isso gere uma entrega pública. E do que é que você conhece de experiência exitosa na área da PPP? Uma que eu tenho assim muito carinho, eu acho, por ser da área da educação. Existe uma PPP de educação no município de Belo Horizonte, né, que são acho 56 escolas, né, construídas e operadas pelo privado. Eram escolas públicas? Não. São escolas novas, né? No caso, nesse projeto. O município identificava o terreno, né, o imóvel, disponibilizava, o privado construía a infraestrutura, né, a escola como um todo, equipava e operava essa infraestrutura. O que é operar? Da manutenção, limpeza, segurança, né, a parte de dados, enfim, mantenha o prédio, né, a infraestrutura funcionando para que o município entrasse com a parte pedagógica, ou seja, o professor era do município e a escola era operada pelo privado. Esse projeto ele mostrou que o desempenho dos estudantes que estavam na mesma escola municipal, continua sendo a escola municipal, o currículo igual, os professores também os mesmos, mas que os alunos que estavam nessa escola tinham uma performance melhor. E ao investigar isso, descobriu-se que era o principal fator era a possibilidade do professor se dedicar somente à tarefa pedagógica, né? Então, outras unidades operadas pelo município... Mas de onde é que tira o lucro disso aí? Não, aí é uma PPP, né? Então, o município remunera, sim, né? Paga o parceiro privado. A diferença de PPP e concessão é justamente essa. Na concessão,
a receita gerada pelo empreendimento, ele é suficiente para manter o investimento. Na PPP, ou é impossível cobrar do usuário, né, como o caso da educação pública, ou ela é insuficiente para fazer frente aos investimentos, como uma rodovia que não é tão utilizada, por exemplo, que o pedágio não seria suficiente. Então, no caso dessa parceria público-privada educacional, é uma remuneração que o município pagava. Aqui tem uma experiência da escola, se não me engano, o nome é da escola Quarto Centenário. Funciona aqui na Floriano Peixoto, nas dependências da UNP. E evasão quase zero, uma metodologia usada pela área pedagógica também. Então, o nível dessa escola era bem maior do que várias outras escolas da rede municipal. É uma espécie aí de PPP, sim, uma parceria, é uma né? parceria, É uma parceria com a parceria. UNP, porque usar ali, o Rini já tinha uma escola com ar-condicionado, né? A dedicação do professor era lá, se o menino não comparecia, a equipe ia lá na casa dele para saber qual foi o motivo, que foi, tal. Então, realmente, há uma diferença metodológica, né, nesse trabalho. Você acaba oferecendo um serviço melhor, né? Essa eu acho que é a grande discussão aí, né? De eficiência, né? O Estado e o município. Agora, Ítalo, vou trazer um outro lado também que eu acho que é importante, né? Esse final de semana eu estava vendo e o pessoal fez algumas reportagens lá de São Paulo. Parceria público-privada no metrô de São Paulo. Algumas das linhas hoje em dia lá são, né, conduzidas por essa parceria público-privada, mas a reclamação é, assim, enorme, né? A gente já via de antes, né, o metrô muito lotado, enfim, né, uma movimentação muito grande. E o pessoal, hoje em dia, até tem um perfil no Instagram lá, de uma pessoa específica que posta lá todos os dias como é que está essa situação de duas linhas específicas, né, do metrô lá de São Paulo e que estão ali com essa parceria, se eu não me engano, é uma parceria com uma empresa chinesa, né, algo assim, mas que, infelizmente, não teve ali esse êxito que era, né, esperado. E aí, como é que faz agora, Ítalo? Existe a possibilidade de finalizar esse contrato? Como é que, né, funciona? Já que não está funcionando, como é que funciona? Claro, assim, é importante colocar aqui que PPPs de concessão não é mágica. Né? Então, é uma ferramenta que oferece estímulos que podem ser corretos e podem gerar um direcionamento para a eficiência. Né? Esse é o vamos dizer assim, o quadro. Isso não quer dizer que toda a operação de PPP e concessão vai estar contente. Né? Isso também não quer dizer que, quando não está contento, a responsabilidade é do modelo ou do concessionário ou do ente. Né? É preciso fazer uma avaliação. Essa regulação contratual, ela é essencial, né? Igualmente essencial quanto do planejamento. Então, é muito importante, além do planejamento estar bem feito para ir ao mercado, quando selecionar o parceiro, essa regulação também ser bem feita para que essa execução ela seja a contento. E é óbvio, se não está funcionando, todo o projeto, todo o contrato tem os mecanismos de saída. Né? O ente público começa dando advertência, abre um diálogo para entender qual é o problema, né? Qual é a dificuldade. É importante ter em mente que essas interações, elas não transferem o interesse de êxito para a iniciativa privada. Continua sendo um projeto público, o ente precisa dedicar energia também para resolver e, óbvio, por vezes, o melhor caminho é substituir o parceiro. Não estou avaliando especificamente esse caso que você trouxe, mas é óbvio que isso precisa estar na mesa. Existem, né? As possibilidades. Sim, né? Claro. Nenhum ente está condenado a seguir num projeto mal sucedido. Como também a iniciativa privada. A gente vai ter agora sexta-feira o leilão do aeroporto, que foi um caminho como esse, né? O operador anterior não estava vendo a vantagem, eu estava frustrado aí na expectativa que teve quando contratou, devolveu o projeto vai ser relicitado,
espera-se que um outro operador venha com essa vontade aí, essa gana de fazer funcionar o projeto e que isso tenha entrega para a população, que é o mais importante, né? A cidade precisa de um aeroporto bem funcionando, bem administrado, bem mantido, com segurança, para poder ter a sua capacidade aproveitada. E trazer outras vantagens também, Exatamente, né? Então, as externalidades desses projetos são enormes. O pastor Saulo André pergunta aqui que o PPP se é algo essencial para o sucesso e a projeção de uma escola ou de outro empreendimento. Diz que muitos profissionais da área da educação ainda não sabem ao certo porque esse documento é relevante para que exatamente ele serve. Eu quero acrescentar aqui a pergunta do pastor Saulo André: onde é que está o desafio maior para a aplicação, a instalação dessas modalidades? É na consciência, é na falta de uma legislação, porque agora todo mundo começa a falar nisso, né? Apesar de não ser um instrumento muito novo, né? PPP já existe há muito tempo e é praticado no mundo inteiro. E muitos países, muitas cidades evoluíram muito com a prática da PPP. E mais do que nunca, nessa realidade em que os entes públicos vivem hoje, né, a PPP é a grande saída, porque você vê parques deteriorados, quadras de esportes depredadas, né, um teatro que passa anos e anos dependendo de uma reforma, sem né? funcionar, fechado, né? sem render, sem ser um palco de renda para os artistas, para os cantores, enfim. Nós já temos uma cidade que o Teatro do Alecrim está sendo reformado agora, né? O prefeito Álvaro já está. O Roberto Maranhão arrastou-se aí durante não sei quantos anos. Anos e anos fechado. Né? Somente o privado que não é... Qual é o cantor que tem condições de pagar para o Teatro Riachuelo para fazer uma apresentação, né? É outra história. Então, qual é o desafio maior hoje para a implantação? Porque o prefeito Álvaro, agora falando, tem que ter PPP, né, para realmente fazer muitas coisas fluírem. Presidente Lula, a governadora Fátima, né, todo mundo já entrando nessa onda. Eu acho que agora ela entra para valer pela necessidade, né? Acho que pela necessidade que os entes estão tendo de estar com o bolso vazio, sem estrutura para investimentos. Exatamente, Edvan. E esses exemplos que você citou do teatro, qualquer infraestrutura pública ele padece dessa mesma dificuldade, né? E não é um caso de município A ou B, de administração A ou B. O Estado ele tem dificuldade de dar manutenção em equipamento público. Isso permeia aí os 5.000 e tantos municípios que a gente tem, as 27 unidades da federação. Como é que é a lógica normal aí, comum do ente público? Ele constrói, né, aquele equipamento e entrega para o uso. Enquanto ele durar, ele vai estar tá funcionando. Vai chegar um momento que vai precisar refazer, e aí faz uma reforma, fecha, como foi o caso do teatro, né? Fecha, refaz a reforma e vai receber novinho, funcionando, mas existe uma dificuldade de fazer essa manutenção para ele ir funcionando a contento de forma perene, né? Sem precisar interromper aí o seu funcionamento. Eu acho que hoje aqui, Edvan, tem dois caminhos que eu considero que foram iniciados, né? Tanto no município de Natal quanto no estado do Rio Grande do Norte, que é uma legislação pensando esse tipo de projeto, né? Isso dá segurança tanto para o particular que está interessado em contratar com o poder público, tanto para o gestor público que tem um caminho bem desenhado aí para seguir e buscar esse tipo de ferramenta para uma necessidade que encontre. E o segundo ponto, aí eu diria do lado administrativo, vamos chamar assim, é realmente essa estrutura pensando essas oportunidades de parceria, né? Uma secretaria, uma secretaria especial, um departamento dentro de uma secretaria de planejamento, como é comum também acontecer aí pelo Brasil, né? Uma empresa pública, uma Natal Parcerias, ou RN Parcerias, né? Enfim, um time, uma equipe
pensando em viabilizar e estudando essas ideias, né, para responder, se tiver adequado ao planejamento público. Esse teatro aqui, será que alguém estaria interessado em celebrar uma concessão com ele? O que é que a gente precisa que esse teatro funcione? Funcione, sei lá, exemplos aqui, 5 vezes por semana, tem que dar manutenção, tem que ter uma pauta com um mínimo de X apresentações teatrais, tem que ter um mínimo de X apresentações musicais, enfim, dá um desenho que tem aderência aí à política pública, que é para isso que os nossos representantes estão no ente público, né, para executar e definir as políticas públicas que a gente precisa e colocar isso no mercado. Então, é preciso que tenha essa força administrativa executando isso, além, claro, né, que aí eu considero que o PL que foi encaminhado para a Assembleia Legislativa pelo Estado e a movimentação na Câmara através da audiência pública que foi realizada são inícios, né, desse arcabouço legal, vamos chamar assim, mas como segundo passo, só a lei ela não vai vai resolver, né? É preciso ter uma estrutura administrativa que dê vazão aí esses caminhos. Tem que ter o primeiro passo do ente público, né? De dizer, rapaz, por exemplo, o Parque das Dunas, né? Eu quero passar, né, o comando para a iniciativa privada. E acho que ali rende, né? Você pode botar um restaurante, imagina ali, né, você almoçar vendo aquele Canto dos Pássaros e tal, você pode ter mil e uma para criança, né? Pode conceder junto com o centro de convenções e aquilo ser um centro de visitação, né? Exatamente. A gente acessa muito o Parque das Dunas pelo Bosque dos Namorados ali, mas Isso. pode... São áreas contíguas ali, exato. Né? Então, assim, como ideias, o céu é o limite. As né? possibilidades são enormes, né? É importante alguém tirando isso daí do campo das ideias e botando no papel. Isso mesmo. Ítalo, quero te agradecer mais uma vez. Muito obrigada, viu, por todos os seus esclarecimentos na manhã de hoje. Acho que é sempre importante, né, a gente sempre discutir e trazer para o nosso ouvinte aqui, para que ele entenda e possa usufruir de tudo isso também, né, no futuro, que eu acho que isso é uma coisa bem para o nosso futuro aqui, né? Acho que fará parte do nosso futuro. Espero que breve. Pois é. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço o espaço aqui da Jovem Pan News e o carinho aí de vocês em terem me recebido. Maravilha. 11h44. O tempo passa rápido, Edivan Martins.